bem-vindos à nossa aula. Só colocando todo mundo para dentro aqui, que ainda a gente tem pessoal entrando. Vamos então iniciando, falta um minutinho para 1h. Aí nós vamos fazer o exercício, colocamos a energia dos nossos pais, nos conectamos. E a partir daí, então, hoje nós vamos falar sobre a síndrome do gêmeo sobrevivente. A Eliana vai trazer para vocês uma aula que ela preparou, vai falar um pouco sobre todo o movimento, que é, alguns já têm bastante informação, outros ainda vêm apresentando bastante dúvidas. Quando nós resolvemos fazer essa aula, foi exatamente com o propósito de promover uma consciência mais profunda, uma compreensão mais profunda. É difícil explicar o que é a síndrome, muitas vezes é difícil diagnosticar a síndrome, e é interessante porque eu tenho observado muito que algumas vezes existe um registro, mas um registro mais sutil. E existe um registro no sistema familiar muito intenso, a ponto de precisarmos olhar para o registro familiar e naquele momento entendemos que ele precisa de tamanha força de reparação que você pode mencionar, você precisa explicar que existem os registros gestacionais, mas naquele momento é só a clareza que precisa trazer. Não dá para a gente ficar movimentando, porque tamanha a desordem do sistema familiar que ele precisa da energia daquela constelação para que a ordem se estabeleça e a força se propague para que uma ressignificação aconteça na sequência, né? E isso realmente quem mostra para a gente é o sistema. Quando o sistema se abre, ele mostra qual é a intensidade que ele tem, né? Às vezes a gente vê que tem uma intensidade máxima ali, ainda de correção, aquele impulso de corrigir. Outras vezes você vê que é um movimento mais sutil, já mais cansado, já mais apático, e é um momento de você sentir que ali chegou no limite da correção. Se a ressignificação tiver que acontecer, ela vai se mostrar mais para frente, porque às vezes a característica ela é pequena, mas ela se mostra em evidência por conta da desordem do sistema. E aí, quando a gente olha para essa desordem e corrige essa desordem, a ressignificação, ela tem que acontecer de uma forma muito leve, muito sutil, não naquela intensidade profunda, e às vezes por si só a consciência vai ajudando no realinhamento. Então, é importante nós entendermos que cada caso é único, né? Então, o meu sistema é isso, o que eu faço? O meu sistema é aquilo, o que eu faço, né? E a gente não tem como responder o seu sistema é isso que você faz. Porque o seu sistema é o seu sistema, não é o sistema do outro. Então, o que para uns, de repente, é o remédio, para outros é o que gera desordem. E aí é a questão, quando a gente faz um movimento de correção sistêmica, esse movimento ele envolve um grupo que ele está pronto, as pessoas desse grupo estão prontas para serem corrigidas. Por outro lado, quando eu faço uma correção individual, é porque eu não estou pronta para ser corrigida num grupo. E o sistema me conduz para ambas as escolhas, para ambos os movimentos. E, normalmente, quando eu faço parte de um grupo, eu vou alimentando constantemente essa correção. Então, vamos começando, então, agora nosso encontro, fechando os nossos olhos. Fazemos uma inspiração profunda, silenciamos interiormente. Vamos fazendo, então, um momento de silêncio. Vamos olhando para essa aula como uma grande oportunidade de correção e de ganho de conhecimento. Vamos nos conectando uns aos outros. Vamos nos sentindo ligados, formando um grande elo, um elo que une a todos nós. Sinta a energia se expandindo no seu coração. E permita que essa energia se propague alcançando a um grande círculo.
nesse círculo, estamos todos nós participantes desta aula. Vamos nos sentindo conectados. Vamos nos sentindo envolvidos pela força de reparação, pela força de cura, pela força da sabedoria. A energia da sabedoria agora se propaga junto a cada um de nós. Vamos abrindo as janelinhas do nosso coração. E permitimos então que essa força, essa energia se reverbere. Fazemos uma reverência e podemos voltar lentamente. Imagino que algumas pessoas a aula nem começou e já estejam sentindo sono. Essa aula é uma aula desafiadora. Eu vou ver se eu dou um intervalo para vocês, exatamente na metade da aula, porque todas as vezes em que a gente dá essa aula do gêmeo, a gente tem muita gente caindo de sono mesmo. Turva, começa a turvar a vista, parece que tem uma névoa, parece que tem uma nuvenzinha, e aí alguns começam a tombar e dormem profundamente e não conseguem se manter acordados. Eu sei que realmente é uma das aulas mais difíceis da gente conseguir assistir com estado de presença profundo. E é normal isso acontecer, não é que acontece com você, acontece com a maioria de nós. Poucas são as pessoas que não sentem esse rebote do sono ou da vista meio turva à medida em que a aula vai passando. No começo você está enxergando com clareza, a aula vai passando, parece que vai ficando meio turvo, meio acinzentado, ou então começa a dar dor aqui, ou começa a dar náusea. É muito comum. Eu vou tentar ver se nós não nos estendemos demais na aula, porque também dá um alívio para vocês. Porque quem vai trazer essa aula para a gente é a Ileana. Ela que tem feito muita pesquisa científica a respeito da síndrome, tem trazido várias consciências de estudo para todos nós. Ela então vai trazer para vocês essa aula com a intenção de trazer mais uma oportunidade para quem já assistiu ou uma oportunidade para quem não teve ainda essa oportunidade de assistir às explicações técnicas sobre a síndrome do gêmeo sobrevivente. Quando você vai para um atendimento, é importante você dosar, né? Dificilmente você vai explicar tudo o que nós vamos falar aqui hoje, para que nós saibamos como abordar e entregar para o cliente, mas eu normalmente tenho citado e falo que as experiências que você viveu no período gestacional, dentro da barriga da sua mãe, fazem com que você viva registros, memórias que ficam gravadas no corpo e no inconsciente e que geram inúmeras interferências no nosso cotidiano. E a partir daí, existe um processo de ressignificação que nos auxilia no movimento de cura, de reparação, a partir do momento em que nós soltamos esses registros disfuncionais que são guardados dentro da nossa fisiologia. Acessemos o campo, compreendamos até onde nós devemos chegar, entendamos o processo em sua totalidade. Então, é importante termos essa clareza, ok? E vou agora pedir para a Eliana me dar um oi. Ai, foi, tudo bem? Boa tarde, Eliana. Tudo bem. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda à nossa aula. Agora eu vou fechar o meu microfone para não ficar dando microfonia e deixo com você. Claro que a gente vai conversando, a gente vai discutindo, mas deixo você trazer toda essa introdução que eu tenho certeza que vai ser muito rica para todos que estiverem participando da aula. Obrigada. Pois não. Então, boa tarde a todos de novo. Aí, o que é que a gente pensou? Trazer tudo desde o início, desde a definição da síndrome, para ir avançando na história, como se forma um gêmeo, até chegar à parte das constelações. Tá bom? Então, a síndrome do gêmeo sobrevivente seria o conjunto de registros disfuncionais sobre as experiências vividas no ventre da nossa mãe, que ficam armazenados na memória celular e no nosso inconsciente. A síndrome foi descrita para quando de fato se perdia um irmão gêmeo no ventre. Mas depois foi
existindo a consciência de que existem outras situações vividas dentro do ventre da mãe, relacionado com a percepção das células e do embrião sobre o entorno. Quando ocorre a perda desse irmãozinho gêmeo, muitas vezes é nos primeiros estágios da gravidez, nos primeiros dias. E nem o médico, nem a mãe ficam sabendo que isso aconteceu, mas mesmo assim, os registros ficam gravados nas nossas células. Falando um pouquinho da história da síndrome, que começou a ser visto primeiro pelos médicos. O Dr. Levy, no ano 76, descreve, através de ecografias, a perda de um gêmeo nas gestações. Ele vinha fazendo ecografia, um ginecologista, em gravidez, e começou a observar que para algumas mulheres tinham 2 ou mais sacos gestacionais, e na consulta seguinte, um se perdia. E ele foi fazendo esta avaliação e chegou a fazer um trabalho com mais de 6.000 mulheres, mostrando a alta predominância desta perda do irmão gêmeo. Isso começou a gerar curiosidade nos médicos, os quais começaram a se especializar nas gravidez gemelares, surgiram inclusive congressos sobre gêmeos, e esses médicos deram então o nome do gêmeo evanescente, aquele gêmeo perdido, e síndrome ou fenômeno do gêmeo evanescente a esse processo de perda do gêmeo. Paralelamente, através de hipnose, alguns psicólogos e terapeutas, também a partir dos anos 70, começaram a perceber e a tratar traumas gerados no útero. Fazendo regressões e hipnoses, eles conseguiam levar a pessoa desde o trauma atual até épocas anteriores que chegava no útero muitas vezes, para conseguir corrigir os traumas que elas tinham. Então, a psicologia e a medicina começou a trabalhar com esta parte do gêmeo evanescente, e nos anos 90 surgiu a Thea Heighton, que conseguia perceber sintomas psicológicos parecidos em pessoas que no seu registro clínico tinham em comum um gêmeo evanescente. Então, ela começa a estudar, observar as características, fazer questionários e padronizações psicológicas e determinar um conjunto de sintomas que eram comuns para pessoas que tinham esta situação vivida no ventre da mãe. Junto com ele, por separado, então, nos anos seguintes, outros psicólogos, também de diferentes áreas da psicologia, seguiram estudando a importância das experiências dentro do ventre e como os traumas poderiam ser resolvidos com a revivência e verbalização do trauma. Isto é, a pessoa não é consciente do trauma que teve no ventre. Então, o jeito para tratar o trauma era fazê-los reviver essa situação e falar isso, compreender que realmente isso tinha acontecido. E por aí era o caminho para resolver e dar uma melhor qualidade de vida nas pessoas. Posteriormente, nas constelações familiares, também começa a surgir a consciência da existência de 2 sistemas paralelos. A Kátia começou a ter essas percepções nas suas constelações presenciais, tinha um primeiro movimento dos representantes, e em vez da constelação finalizar, as pessoas iam para o chão e começavam um segundo movimento. E depois deste segundo movimento, surgia realmente a solução. E isso foi se repetindo muitas vezes, até que ela compreendeu que se estava acessando a um segundo sistema, e começou a trabalhar a parte do sistema gemelar e a ter sua própria metodologia para constelar e ressignificar o gêmeo. O registro do gêmeo evanescente, a palavra gerava muita confusão. Então, depois a Kátia trocou o nome da síndrome de gêmeo evanescente por gêmeo sobrevivente, tendo então as 2 formas a mesma coisa. E o gêmeo sobrevivente dá o ênfase a nós que sobrevivemos e não àquele irmãozinho que foi perdido. Então, para falar do gêmeo, primeiro eu acho importante iniciar com o início de nossa existência, como a nossa vida inicia.
nossa vida começa com a união do óvulo com o espermatozoide. Uma vez que esta união começa, a célula se ativa e começa o processo de divisão celular. Então, quando começa a divisão celular, primeiro tem nosso óvulo fertilizado, que se divide em 2 células, depois em 4, e assim sucessivamente para dar origem a todo o desenvolvimento embrionário. Agora, vamos ver como inicia a formação de um gene. O Dr. Buckler, ele é um médico que tem estudado a parte dos gêmeos evanescentes desde os anos 90, e ele chegou à conclusão de que 1 de cada 8 concepções são uma gestação gemelar. Isto é, 1 de cada 8 pessoas que ficam grávidas tem a formação de um gêmeo. Mas por que a gente não vê tantos gêmeos aqui no mundo? Sabemos que as taxas hoje em dia são de 12 de cada 1000 partos são gemelares. Isto porque a maioria desses gêmeos que iniciam sua vida junto com nós na concepção se perdem no caminho. Viram gêmeos evanescentes. Então, isto te dá a magnitude de quantas pessoas possuem estes registros de perda do irmão gêmeo no ventre. Então, como se forma um gêmeo? Tem 2 vias. A primeira, seja 2 ou mais óvulos fecundados. Normalmente, em nosso ciclo menstrual, a mulher amadurece um óvulo e esse é o que vai ser fecundado. Mas em algumas ocasiões pode amadurecer mais de um e este ser fecundado. Cada um desses óvulos fecundados vai ser um gêmeo. Outra alternativa é que seja só um óvulo fecundado e em diferentes fases da divisão celular, uma parte da massa celular se separa e forma outro indivíduo. Estes são os gêmeos idênticos. Dependendo do jeito que seja formado esse gêmeo, se é de vários óvulos ou é de um só, e da fase em que ele se divide, tem características diferentes no desenvolvimento embrionário. Então, os gêmeos fraternos são aqueles de 2 óvulos. Os embriões, cada um se desenvolve dentro do seu saco gestacional, dentro da sua própria placenta, e podem ter ou não o mesmo sexo. Neste caso, temos 2 gêmeos, temos uma barreira grande que separa a comunicação deles. Então, mesmo que a conexão entre os gêmeos seja muito forte, neles vai ser menos forte que um gêmeo que vem de um óvulo só. Agora, quando temos o primeiro, o gêmeo de um óvulo só, dependendo de quando se separe, também é a separação da formação dos irmãos. Se é bem no início, antes dos 4 dias, cada um vai ter seu próprio saco gestacional, sua própria placenta, e o caso é muito semelhante aos gêmeos fraternos. Cada um independente tem uma barreira grande que interfere na comunicação entre eu e meu irmão. Tenho aí um véu atravessado. Se acontece mais ou menos pelo dia 8, uns dias depois, eles podem ficar dentro da mesma placenta, mas cada um no seu saco gestacional. Então, a comunicação deles é muito mais de perto. As barreiras entre eles são mais próximas e tem uma conexão maior. Se for mais tarde ainda, a partir do dia 10, 12, eles vão ficar todos dentro do mesmo saco gestacional e dentro da mesma placenta. Então tem comunicação direta. Meu irmãozinho e eu nos tocamos diretamente, nos conectamos e falamos. Em fala telepática. Todos falam telepaticamente, mas é maior a proximidade. Então, quando se perde um gêmeo, essa diferença de formação vai ter também diferenças na intensidade em que a gente vai sentir a perda. Logo, esta perda pode acontecer em diferentes fases do desenvolvimento embrionário. Se acontece nos primeiros 8 semanas, não fica registro nenhum. Por quê? Porque nós somos praticamente um monte de células juntas ainda.
Então, quando o irmão vem falecer, estas células são reabsorvidas totalmente pelo outro irmão, pelo útero ou pela placenta. E praticamente não fica nenhuma marca, nenhum registro de que isso aconteceu. A partir da 8ª semana, começa a ficar marcas na placenta, um engrossamento, uma diferenciação que faz perceber se você vai cuidando ou olhando com cuidado essa placenta que tem algo diferente. Mais adelante, mais para frente no desenvolvimento embrionário, se já tem se formado um pequeno embriãozinho, que já tem algumas estruturas, muitas vezes ele pode se desidratar e fica mumificado, grudado na placenta do sobrevivente. Outras evidências das perdas do irmão gêmeo ficam quando o sobrevivente absorve o irmão, pode ficar restos dele dentro da pele dele. Então surgem o que se chamam cistos teratoma. Quando faz a cirurgia, depois de que a pessoa nasceu, conseguem dentro desses cistos pedaços de dentes, de cabelo, que são registros de que por aí foi absorvido seu irmãozinho gêmeo. Em alguns casos mais raros ainda, se chamam de fetos infetos. Ou seja, uma vez que tu nasceu, fazem uma ecografia, alguma análise e conseguem um pequeno feto dentro do sobrevivente, que ficou aí se desenvolveu pequenininho e morreu e ficou dentro de ti. Pode fazer a cirurgia e tirar. Então, essas são algumas evidências que demonstram que a gravidez foi gemelar no início e que depois terminou em um gêmeo só, em uma pessoa só. A perda de um irmão gêmeo tem sido estudada por vários psicólogos, principalmente com adultos. E os estudos psicológicos e psiquiátricos demonstram que existe uma forte conexão entre os irmãos gêmeos. É uma conexão maior que entre qualquer outro ser vivo existente na Terra. Eles, inclusive, conseguem saber o que o irmãozinho gêmeo está pensando sem precisar falar. E quando acontece a morte de um gêmeo, o outro, inclusive, pode assumir a personalidade do irmão que faleceu. Falam nos estudos psicológicos e psiquiátricos que quando se perde um gêmeo, existe entre 55% e 65% mais de riscos de desordens psiquiátricas que com alguma outra perda. Então, o luto de perder um irmão gêmeo é muito, muito forte. E outra coisa que tem se observado é que quanto mais jovem é a pessoa, maior o trauma. Então, pessoas de 50, 60, 70 anos que perdem um gêmeo, o trauma é menor que um jovem de 16, 17 anos. Agora, levando isso ao nosso movimento gestacional, é o princípio da nossa existência. Então, é o mais jovem que podemos ser. O trauma vai ser muito mais forte. Além disso, sumamos que não temos racionalidade na época. Então, as consequências dessa perda, de não ter entendido o que aconteceu, vamos carregar para o resto da vida se não ressignificarmos esses sintomas. E daí a importância de estudar e ressignificar o gêmeo. Agora, entrando na parte biológica, por que perdemos o irmão gêmeo? Porque esses erros da natureza acontecem dentro do ventre. Então, tem várias coisas, não se sabe a ciência certa tudo, mas alguns pontos têm sido observados. Primeiro, a falta de ácido fólico na mulher, suficiente para sustentar mais de um embrião. O ácido fólico vai ajudar ao engrossamento do endométrio, do útero, para poder aninhar ao feto, ao embrião. Se a mulher não tem o suficiente para mais de um embrião, o outro não vai ter o espaço e os nutrientes necessários para se desenvolver. Então vai vir a falecer e só um vai conseguir sobreviver. Também podem acontecer erros na divisão celular. No momento em que se estão separando as células, no começo da existência, algum erro ocorre, fica uma malformação e o gêmeo morre.
Também, ao longo do processo de desenvolvimento embrionário, podem acontecer algumas falhas que levem ao embrião a falecer. Podem acontecer erros na implantação do embrião no útero. Então, no momento em que ele sai da trompa e vem a se implantar no útero, por alguma razão não fica bem implantado e se solta e se perde. Podem acontecer problemas genéticos. E no caso daqueles gêmeos que se desenvolvem dentro do mesmo saco gestacional, muitas vezes um consegue absorver mais nutrientes que o outro. Inclusive, mais para frente, quando já se começam a formar os vasos sanguíneos, ele começa a absorver mais nutrientes através do sangue e o outro menos. E o outro fica diminuindo do tamanho, não consegue crescer e termina vindo a falecer. No caso que se implanta mais de um óvulo, tem fecundado, no caso da fertilização in vitro, tem sido observado sim, que quantos mais embriões são implantados, maior é a probabilidade de que pelo menos um se perda. O sistema vai mostrar para a gente, ele vai trazer evidências, a forma como a pessoa coloca os objetos, a comunicação dela, vai começar a trazer para você. Antes você não sabia que existiam dois sistemas. Então você não estava atenta que você teria que, muitas vezes, avaliar as duas possibilidades. Agora você sabe que pode existir. É como se você fosse sair numa cidade e te dissessem assim, para alguns lugares que você vai buscar, chegar, existe mais de uma alternativa de caminho. Nesse caso, o GPS vai dar para você, observe os dois caminhos e decida, ou se você quer fazer um pouco de cada percurso. No nosso caso, é fazer o todo de cada percurso. E em outros casos, ele vai dizer, só tem um caminho único. É a correção do sistema familiar, porque o registro gestacional não é tão impactante. O que está precisando, na verdade, ser corrigido é o registro familiar. Então, é o campo que vai mostrar, não somos nós que vamos determinar. O campo mostra, à medida em que você vai fazendo a constelação, ele vai deixando claro. Tanto é que hoje, num dos meus atendimentos, a pessoa sabe da existência do gêmeo e ela ficava o tempo todo forçando, não, mas eu também tenho isso, mas eu também tenho aquilo. Eu falei, não adianta você me dizer que você tem isso, você tem aquilo, tem aquele outro. A verdade é que o sistema hoje mostra que a urgência de corrigir o seu sistema familiar é tão grande, é tão significativa, que ele não nos dá a abertura para fazer nenhuma correção de dentro do ventre. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Ah, e a pessoa é insegura, isso, já vou fazer isso. Não, isso daí não é constelação. Isso daí é decoreba de livros. Eu preciso deixar o campo vir, o campo fazer o movimento e me mostrar o que precisa ser visto naquela constelação, naquele momento. Às vezes, existe uma questão tão séria lá no passado, que às vezes a pessoa precisa vir, precisa fazer a correção do sistema familiar e mais para frente entender que ela tem que fazer uma ressignificação. Então, tem campos que se mostram e você faz toda a correção e a pessoa nem ressignificação precisa. Cada caso é um caso. Eu já peguei todos os tipos de casos. Então, é importante nós deixarmos o campo guiar, sem nenhum achismo nosso, né? Agora, quando eu implanto 3 embriões e eu só fico com 2 bebezinhos se desenvolvendo, existe a síndrome do gêmeo sobrevivente. Isso é importante. O quanto eles vão ter de registros é outra coisa. Agora, incluir essa terceira vida e compreender que desde o começo eles eram 3, isso é muito importante. Porque nesse caso vem um relato. Kátia, eu fiz uma fertilização e eu implantei 5, ou 5 começaram a se desenvolver. Só que 2, no terceiro dia, pararam de desenvolver e 3 foram para dentro do ventre. Eu tenho que considerar os 5. Isso é teoria. Considerar-se uma vida, teve 1 hora de duração dentro de um laboratório, de um tubo de ensaio, ele é meu filho. O quanto ele vai impactar na existência dos outros, aí a correção no outro é o campo que vai me mostrar. Bem como, às vezes, você tem um outro tipo de registro, os congelados. Se eu tenho embrião congelado, muitas vezes eu tenho um irmãozinho olhando para o congelamento. E aí também a correção se faz diferente. Então, cada caso é um caso. Então, como fica armazenada a memória desses traumas quando estamos no ventre? Aqui temos várias fases
para armazenar a memória e depende da época em que o meu irmãozinho gêmeo foi perdido. Por quê? Porque depende do desenvolvimento embrionário. Nas primeiras etapas de desenvolvimento, no primeiro mês, a gente não tem sistema nervoso. Então, quem vai assumir e entender a situação? As células e o campo mórfico. Desde a primeira célula que começou a vida, a pessoa, o indivíduo, vai ter seu campo mórfico formado. E as nossas células, como iniciou a apresentação, começam a se comunicar e ter percepção do seu entorno. Então, as células, elas têm memória celular. À medida que eles vão se desenvolvendo, essa memória vai se replicando com as outras e vai mantendo armazenada essa memória. Também temos a epigenética. Originalmente, acreditava-se que tudo o que herdávamos vinha escrito no código genético, uma fita igual que esta azulzinha de cor. E que daí saía toda a informação para a nossa formação, para a cor de olho, para tudo na vida. Hoje em dia se conhece que existem certas moléculas que podem se modificar dentro do DNA, que vão trazer informações, que vão transmitir entre células sensações, comportamentos, etc. E vêm por adição ou eliminação de algumas moléculas. Por exemplo, se nosso DNA fosse esta fita colorida, estas bolinhas que ficam aqui em cima podem sair ou podem se adicionar outras novas. E essa saída ou volta dessas bolinhas, que são algumas moléculas, vai fazer com que a célula tenha uma interpretação diferente do gene que ela tem que expressar. E dessa forma vamos a compartilhar entre células comportamentos, sentimentos, etc. A partir do primeiro mês de gestação, então, começamos a formar o nosso sistema nervoso. Então, na nossa primeira fase de vida, se fica alguma informação aí armazenada, ela não é processada. Como assim? Bom, se eu virei meu volante para evitar um acidente, depois eu pensei, nossa, pude ter um acidente, bem que eu virei o volante e eu raciocinei e encontrei uma solução para o problema. Quando estamos em nossa primeira etapa, que não existe o cérebro racional formado ainda, essa solução fica inconclusa, não há uma solução. Então, ele fica gravando e repetindo essa cena, sem nenhuma resposta. Por isso, quando nascemos depois, a gente repete e projeta o gêmeo em diferentes situações da vida. Porque foi algo que ficou sem solução nunca. Como se tu entrasse de novo em um grupo de WhatsApp, as informações que estavam antes de tu entrar no grupo, tu não consegue acessar. É o mesmo entre antes de ter o cérebro racional e o depois. Outra coisa que temos que considerar é o sistema da mãe. Por quê? No nosso início da existência, a gente não tem o sistema endócrino formado. Então, todos os hormônios que o neném vai receber são os hormônios da mãe. Se a mãe estava em um momento de estresse, o neném vai receber esses hormônios. Se está em um momento de muita felicidade, o neném vai receber isso. Todos os nossos sentimentos e emoções produzem certos hormônios. Então, na época em que a gente perdeu o irmãozinho gêmeo, o estado emocional da mãe vai influenciar também na forma em que nós interpretamos a situação. Por isso também é que cada um interpreta de uma forma diferente e não tem um padrão de todos os sintomas e comportamentos. Influem muitas coisas em nossa memória celular e no nosso inconsciente. Por outra parte, desde o momento da célula 1, temos o campo mórfico formado. Então, desde a célula 1, nosso campo mórfico pode entrar em ressonância com o campo mórfico da nossa mãe e com o campo mórfico do nosso sistema familiar. Então, os traumas e a forma em que ele vai interpretar esses traumas tem a ver também com o registro que vem de trás da mãe do nosso sistema familiar.
E podemos interpretar a situação, assim como interpretamos depois de adultos as vivências do passado. Então, por isso também é importante, primeiro sempre, analisar o sistema familiar que vai te dar a origem do que você sentiu no ventre quando perdeu seu irmãozinho gêmeo. A respeito dos sentimentos dos gêmeos. Os gêmeos se comunicam entre si desde a gestação, desde o início da vida. Então, como tinha falado antes, existe uma comunicação telepática entre eles e muitas vezes a sua percepção de existência depende da interação com seu irmão, principalmente nas primeiras etapas da vida. Se eu me movimento, vejo que meu irmão se movimenta, então essa comunicação de percepções, além da telepática de movimento, são que vai me identificar que os dois existimos. Eu projeto nele minha existência. Então, se a gente perde esse irmãozinho na primeira fase, estou perdendo minha referência de existência. Ainda não tenho racionalidade para pensar que ele é outro indivíduo. Mas também, dependendo da fase em que se perde o irmão gêmeo, pode ocorrer alterações no ambiente uterino que o sobrevivente vai perceber. Pode ocasionar-se uma alteração no cheiro do útero, por exemplo. Pode ter uma alteração na turbidez. Então, todas essas mudanças que o sobrevivente não compreende ficam armazenadas nele. E tem como consequência características na personalidade depois e na parte fisiológica depois dos sobreviventes. E dependendo também da fase onde falece o gêmeo, e ele pode ser absorvido pelos sobreviventes. E o que vamos absorver? Vamos absorver não só a parte das substâncias materiais, também vamos absorver parte da energia desse gêmeo perdido, energia de algo que está morto. Igual absorvado o adulto, então, podemos passar a adoptar parte da identidade do irmão falecido. Podemos sentir como se fosse ele. E isso é importante quando são de sexos separados os gêmeos. Por quê? Porque quando eu absorvi as sensações do meu irmão falecido, se ele era de outro sexo, eu posso ter confusão depois da minha identidade sexual, porque estou acessando os meus registros e os registros do meu irmão. Pode acontecer homossexualidade, podem acontecer várias coisas por essas sensações que não são só minhas, são daqueles restos que eu absorvi do meu irmãozinho gêmeo. Então, muitas vezes, pelos traumas de perda do irmãozinho dentro do ventre, o sobrevivente fica se sentindo culpado por não ter conseguido salvar o irmão, com medo a confiar em outra pessoa porque foi abandonado. Então, ele começa a viver, dentro da sua vida, depois de nascido, criança, adulto, toda uma série de repetições e interrupções na sua vida, sensações de abandono, e coisas que desapontam ele, ou que reforça ainda mais a experiência que viveu dentro do útero. Então, ele vai assimilando todas essas experiências como verdadeiras. E eu sou assim, as coisas acontecem comigo assim, não tem jeito. E aí é a importância do processo de ressignificação e que não vai durar de um dia para outro. Demora um tempo porque a gente precisa modificar todos esses hábitos que revivemos muitas vezes ao longo da vida. Okay? Agora, entrando na parte sistêmica, qual a origem que deu à síndrome do gêmeo sobrevivente? Geralmente, existe uma desordem no sistema familiar, algumas gerações, muitas vezes atrás, onde um pai não teve o direito de ser pai. E como que o pai não teve direito? Pode ter acontecido um relacionamento fora do casamento e a mulher não contou para o marido, senão que deu o filho como se fosse do marido. Ou existiu uma gestação produto de um estupro, ou uma mulher omitiu essa informação a seu parceiro. Principalmente nas épocas anteriores, na antiguidade, era toda uma vergonha falar esse tipo de coisas. Então, a mulher ficava com medo de que esse filho fosse revelar alguma característica desse segredo. Nossa, era uma desonra tu falar
que tu foi estuprada, ou era uma desonra falar que tu teve um filho fora do casamento, ou que tu era mãe solteira. E então isso ocasiona que surja um segredo no sistema familiar, onde esse filho é escondido seu verdadeiro pai. E surge então com isso, no consciente coletivo, a consciência de que o filho não é desejado pela mãe, que o filho pode pôr em risco a mãe, e vem certas desordens relacionadas a esse segredo, a essas sensações. Como, por exemplo, muitos abortos, muitos casos de abusos, problemas financeiros, etc., relacionados com a desordem que originou a síndrome, a desordem familiar. Então, por isso, também é importante analisar primeiro o sistema familiar e depois o gemelar, para poder corrigir desde o início a origem da desordem. E como identificar a síndrome? Um primeiro indício é a falha do constelado. Ele vai se sentir invisível, inseguro, não consegue concluir cursos, tem dificuldade nos relacionamentos, tentou suicidar-se, anorexia, sensação de vazio, etc. Na apostila tem um monte de sentimentos característicos da síndrome. Outros fatos que ajudam na identificação é um aborto na gestação anterior. Na biologia não existe o sempre e o nunca, então não podemos afirmar que automaticamente, sempre depois de um aborto, vai vir um gênero. Não, existe uma alta probabilidade. Mãe com sangramento no início da gestação. Muitas vezes, quando acontece um aborto no início da gestação, a mãe libera esse feto em forma esse embrião, na verdade, porque no início, em forma de um sangramento. Aí a mulher começa a sangrar, vai para o médico faz a ecografia e diz, nossa, está tudo certo, aqui está o neném, tá bem, pode seguir com a gravidez. E esse sangrado pode ter sido um aborto espontâneo do gênero. Nem sempre, existem muitas coisas na análise médica, clínica da pessoa que podem levar ao sangramento. Mas uma delas é esse aborto. E muitas vezes tem um parto muito complicado. Tem sido observados que quando se perde um embrião, um feto, o parto daquele sobrevivente se complica, tem problemas de que o cordão fica enrolado no pescoço, não consegue nascer e ter uma cesariana, então de alguma forma se complica o parto. Então, entre os sintomas e estes fatos te ajudam a que pode ter a síndrome, quando vamos confirmar no campo, com a percepção durante a constelação. E isso seria todo.